Tiago 4, do 7 ao 10, para a nossa meditação nessa manhã. Então a gente está aí, último domingo do ano, mais um ano chegou ao fim. E certamente foi um ano de luta, mas também de vitórias. Algumas derrotas, é verdade. Um ano difícil para alguns, menos difícil para outros, mas eu acredito que não foi fácil para ninguém. Um ano de lutas interiores, lutas exteriores, né? Tanto na nossa vida particular, quanto no nosso país, a nossa economia. Passamos por muitas lutas, várias provações, pecados, confissões, arrependimentos. Eu acho que se alguém dissesse em janeiro de 2019 que esse ano ia ser desse jeito, a gente pensaria, Senhor, né? Mas aí poderia ter embaixo um spoiler: você vai chegar até o fim, você vai vencer. Mas que provações! Para alguns foi ano de deserto, né? Ano de muitas provações, de vários desafios. Mas com a graça de Deus estamos aqui, né? Prontos para planejar mais um novo ano, cheios de novas expectativas. A nossa principal exortação para 2020, baseada nesse texto, é: aproxime-se de Deus. E a gente vai ver nesse texto de Tiago alguns conselhos para o próximo ano, para a gente que quer aí, tiver aí como meta em 2020, desenvolver aí o caráter de Cristo na nossa vida cada vez mais. Então, Tiago 4, do 7 ao 10, diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós, outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimos dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se ao vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. A carta de Tiago apresenta aí, como placas na estrada, quando a gente está viajando, informações para os viajantes da vida. Eu diria que seria isso. Então, nesse texto a gente encontra aí cerca de 9 verbos no imperativo. Lembra o que é o imperativo no português? Verbos de ordem. Então, se a gente for olhar aí, mais ou menos é: sujeitai-vos, resistir, chegai-vos, purificai, limpai, afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se, humilhai-vos. Então, são textos aí de caráter exortativo. Mas eu tenho certeza que se você lesse ali exortações para o novo ano, você talvez ficasse meio assim. Porque exortações algumas vezes têm um caráter negativo. Mas a exortação não é ruim. Exortação significa encorajamento, estímulo, conselho. Ou seja, você acata se você quer. Você ouve e fala: vou aplicar na minha vida ou não. Assim como as placas na estrada. 80 km por hora. Você pode andar 80 a 100, 120, 140, mas ninguém garante que você vai chegar até o final da viagem. Né? Atenção, enfim, todas as placas são o quê? Para preservar a vida. Você segue se você quer. A palavra do Senhor nos mostra, e tal qual placa de estrada, alguns conselhos para a nossa vida, algumas orientações. Cabe a gente decidir se vai acolher esses conselhos ou não. E a gente poderia tirar aí desse texto, apesar de ter 9 verbos, eu gostaria de tirar 5 conselhos, que eu até separei para ficar mais fácil para a gente pensar nessa manhã. E são conselhos simples e para a gente pensar um pouquinho. E o primeiro deles, que Tiago começa dizendo, é: submetam-se a Deus. Tiago está falando aqui diretamente a cristãos que estavam cegos por causa do orgulho. E a gente precisa lembrar que na vida de um cristão, tudo começa por submissão. Quando a gente acha que a gente é suficiente, que a gente dá conta, que a gente não precisa de Deus, a gente está no modo orgulho.
E costuma dar errado, porque chega uma hora que a gente falha, é inevitável. Então a gente vê que submeter-se a Deus é o quê? É colocar a nossa vontade, quem nós somos, debaixo da vontade de Deus. É se submeter ao que Ele quer. É obedecer à sua vontade. Como um soldado, né, quando faz o tiro de guerra, se submete à vontade do capitão. Presta obediência aos seus superiores. O problema nosso é que às vezes a gente não consegue identificar qual é a vontade de Deus. E às vezes a gente tem dificuldade de se submeter a ela. Justamente por isso. Então, a palavra de Deus é clara, lá em Deuteronômio 28, que ela fala que aquele que se submete a Deus vai ter uma vida abençoada. Isso não mudou. E para a gente parar e pensar, então, qual é a vontade de Deus? A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas como identificá-la? A palavra nos mostra que é possível a gente entender a palavra de Deus e saber se é a vontade de Deus a partir dos frutos que isso pode gerar ou não. Então a gente pode fazer parar e pensar. A nossa fé, ela não precisa ser uma fé só intuitiva. Se eu sentir, é de Deus. Se o meu coração disser faça, lembre-se que o nosso coração é corrupto e ele nos engana. Algumas vontades nossas, que a gente tem vontade de coração mesmo, não são vontades de Deus. São vontades, caprichos pessoais. Então, algumas vezes, a palavra de Deus diz para a gente não fazer, mas a gente está doido para fazer. E se a gente parar e pensar antes, porque a nossa fé, ela tem que ser uma fé racional, uma fé que pensa, porque o nosso Deus nos deu inteligência para isso. Quando a gente somar os pontos, a gente sabe que algumas decisões geram morte. Morte de relacionamento, morte pessoal, algumas coisas vão começar a cheirar podre na nossa vida. A palavra de Deus gera frutos de vida. Ela multiplica, ela abençoa. Então isso pode ser um parâmetro. Não quer dizer que a gente não vai errar. Mas se submeter a Deus é buscar fazer as coisas segundo a palavra de Deus diz que deve ser feita. E para isso eu preciso conhecer a palavra de Deus. Se eu não conheço, eu não sei o que Deus quer. Então, para a gente pensar aí no 2020 mais leve, então decidir submeter-se à vontade de Deus implica também eu conhecer a vontade de Deus. Então implica em eu buscar conhecer mais a Deus, buscar a ler mais a palavra, buscar ter vida de oração. E aí para a gente pensar um pouquinho na nossa vida, porque não adianta só a gente pensar no que a gente quer para 2020, mas como foi meu 2019? Em quais áreas da minha vida eu fui insubmisso? A gente consegue saber pelos frutos que essas áreas geraram na minha vida. Gerou dor, gerou sofrimento, coisas que você não precisaria estar passando, mas que pelas escolhas erradas, equivocadas você passou. Dá para ter uma ideia. Que problemas a gente enfrentou nesse ano decorrente da nossa insubmissão a Deus? É algo que a gente precisa pensar, e aqui eu não vou responder, vai ser para você pensar até dia 31 na sua vida, em quais áreas você foi insubmisso. Você fez aquilo que você queria, ligou o botão do não tô nem aí para Deus, não tô nem aí para ninguém e fez o que você queria. Depois ele diz pra gente no 2, resistam ao diabo e aproxime-se de Deus. Esses dois imperativos aí nesse texto, eles encontram uma forma conjugada, um está dependendo do outro. Lembra que o grande objetivo do diabo, em síntese, é nos afastar de Deus. Ele veio para roubar, matar e destruir. O texto de Gênesis 3 é um grande exemplo disso, que é quando o homem cai no pecado. E o que o diabo faz? Lança tentação, lança mentira, lança enfermidade, entre tantas outras coisas na nossa vida. E essas investidas servem para nós buscarmos em Deus apoio para resistir. Porque sozinho a gente não dá conta. A gente achar que a gente pode tudo contra
o inimigo é loucura. Então a ideia de resistir aqui é de perseverar, é de estar firme em meio a um ataque do inimigo. Para aqueles que resistirem, o resultado é certo. O diabo vai desistir e vai se fugir. Em contrapartida, a tentativa do diabo de nos afastar de Deus faz com que a gente se aproxime mais de Deus. Porque eu entendo que eu não dou conta de vencer as tentações sozinhos. De alguma maneira, a gente sabe, mesmo que for de forma assim, sem ser intuitiva, que a gente não dá conta. A gente até tenta. Mas se a gente tentar resistir todas as investidas do inimigo na nossa vida, na força do nosso braço, porque a gente precisa lembrar que o diabo já é derrotado, não por nós, mas pelo sangue de Jesus na cruz. E é quando eu tomo realmente, agora eu vou usar uma linguagem mais pentecostal, é quando eu tomo posse do que Jesus fez na cruz por mim, ou seja, é quando eu lembro do que Jesus fez por mim todos os dias, que eu me lembro do evangelho na minha vida, prego para mim mesmo diariamente, que Jesus já venceu o diabo na cruz, e que não há tentação, não há força, não há nada que o diabo possa fazer que vai me tirar da rota, porque Cristo está comigo, é que existe vitória. Por quê? Porque é Cristo que luta por você, é Ele quem vence por você. Sozinho a gente não consegue. Ele já fez tudo pra gente. Por isso que a gente precisa abraçar todos os dias a verdade do evangelho pra gente. A gente precisa pregar pra gente. Principalmente aquele dia que às vezes a gente pensa em tentação e a gente pensa assim, imagina já uma tentação, tipo, eu que sou mulher, imagina um cara bonitão lá fazendo firula. Não é só isso que é tentação, não. Às vezes a tentação é falar na tua orelha, teu pensamento lá no fundo, você não dá conta, olha como você é ruim, você é péssima, olha você aí achando que você é o bonzão. Sabe aquelas frases que parece que surgem lá do fundo, e parece que aquele dia que dá vontade de desistir, o que eu estou fazendo? Sabe, esse tipo de tentação também, que às vezes a gente esquece, e é a cruz de Cristo que nos vai lembrar, que realmente você não dá conta, só que você esqueceu que você não está sozinho, eu sou com você e por você, eu já não venci na cruz por você, eu já não venci a morte por você. Abraça isso, lembra disso. É essas investidas que a gente precisa lembrar. Vai ter momentos sim que a tentação vai estar personificada na nossa frente, vai ser uma pessoa, vai ser uma situação, vai ser tirar vantagem, vai. Mas às vezes, muitas vezes, a tentação é aquela coisa dentro da gente, falando que a gente não vai conseguir. E a gente precisa trazer o evangelho no nosso coração, na nossa vida, lembrar sempre que Cristo morreu por nós e que Ele venceu, que Ele ressuscitou, que não importa a dor que eu sinta, não importa a frase, que às vezes a gente escuta aquela coisa assim, aquela frase que parece que te derruba, você fica mal o resto do dia. Cristo já venceu por você. Então, não esqueça disso. Mas aí mais uma vez eu te lembro, e 2019? Quantas vezes o diabo tentou te afastar de Deus? Quantas vezes nós não escutamos isso na nossa mente, no nosso coração? Quantos ataques a gente não recebeu? E quantas vezes a gente se sentiu derrotado? Quantas frases, quantas vezes a gente não sentiu vontade de morrer? Porque a gente não sentia, não via luz, não via esperança. Só que quando a gente abriu o coração, orou, buscou a Deus, se aproximou de Deus, parece que uma luz acabou com aquelas trevas que estavam dentro da gente. Não parece, foi. O Espírito Santo de Deus nos vivifica, nos traz a vida, nos restaura. Quantas vezes a gente resistiu de fato a esses ataques? Porque alguns ataques são muito claros e algumas lutas são muito reais. Às vezes a gente esquece que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado.
Muitas vezes nós somos levados aos desertos da nossa vida para sermos tentados, para lembrar aonde está a nossa força, que não é em nós, é em Cristo. Lembra desse ano, quantas dificuldades nós passamos, quantas lutas, daquelas que você fala assim, nossa, amanhã deve ser o último dia, para mim não dá mais. De situações que nos levaram à exaustão física, emocional, financeira. Lembre-se de todas as vezes que você se empenhou nessas situações em buscar a Deus de verdade. Deus não se fez presente. Deus não trouxe alegria no meio de uma tristeza que você achou que não tinha fim. Ele continua o mesmo, ele não mudou. Depois, Tiago diz pra gente, né, limpem as mãos e purifiquem os corações. Essa terceira exortação aí de Tiago para nós, tem a ver mesmo com limpeza e purificação no sentido de se limpar. E esse uso está em dois níveis mesmo, no nível externo, exterior, e no nível interior de coração. O apóstolo aqui, primeiramente, ele chama os pecadores a purificarem as mãos, o que faz a referência ao exterior. Ou seja, o reconhecimento da confissão dos pecados que foram cometidos, daquilo que a gente fez, mesmo assim, pensando no sentido físico da coisa, naquilo que a gente tocou que não era para tocar, naquilo que não era para pegar e foi pegado. E em segundo lugar, ele exorta a gente a limpar o coração. Ele vem falar o quê? Do interior, daquele que tem a mente dividida. A gente tende aqui a fazer muito como os gregos, né? Separar a mente de coração, mas é importante a gente lembrar que para Deus, a mente e o coração é uma coisa só. Então, a mente dividida, a mente dobre, que a nossa tradução traz, né? Ou ânimo dobre, que é aquela ideia de dois, no original diz aqui de psicos. Que tem assim o sentido mesmo de duas almas, de duas divisões, de duas mentes, essa ideia de dividir a coisa, aquela coisa de ter o coração dividido, ter o pé nas duas canoas, né? Não sabe se vai para lá ou se vem para cá, é alguém aí marcado por incerteza, por instabilidade, por vacilação mesmo. Então Tiago aconselha a se purificar disso, ou seja, a ter uma mente renovada através da palavra, do modo que a nossa fé também seja fortalecida, a buscar o bem, aquilo que é agradável. É aquilo que a palavra nos diz ser de nosso sim, sim, e o nosso não, não. Então, é importante a gente pensar e refletir então, como foi o nosso 2019? Será que a gente sujou muito as mãos? Vocês eu não sei, eu sim. E a gente tem que reconhecer diante de Deus, Senhor, eu errei feio. Eu errei o alvo. E errar o alvo é pecado. Nós temos pecado. Não adianta a gente, como a gente viu na palavra, não adianta falar que não. Porque se a gente falar que não, a gente já está pecando. É uma coisa meio complicada, mas assim... e serve para a gente refletir quantas vezes durante esse ano a nossa mente não ficou dividida, o nosso coração não ficou dividido. E aí aqui muitos vão falar assim, as coisas do mundo e as coisas de Deus, né? A gente está num mundo só, mas pense nessa divisão no sentido aspecto, nas coisas que Deus não gosta e das coisas que Deus gosta. Onde o nosso pé tem estado mais? Então é para a gente refletir. Porque em algum aspecto a gente sempre vai viver essa batalha interna de buscar as coisas. Deus não gosta, mas a gente gosta, né? A gente às vezes tem prazer no pecado, em fazer aquilo que não agrada a Deus. Mas tem aquelas coisas que Deus gosta e que quando a gente faz... a gente se enche tão de alegria, porque a gente aprende a gostar das coisas que Deus gosta. E pra gente pensar, como foi o nosso ano? Qual parte de nós a gente
alimentou mais, já diria, eu não lembro agora se foi Martinho Lutero ou Augustinho que falou, né? Qual lado que a gente tem alimentado mais? Para quem a gente tem dado mais alimento? Para as coisas que agradam a Deus ou para as coisas que desagradam a Deus? Uns vão dizer o mundo e as coisas de Deus, enfim, para a gente pensar. Depois ele diz aí no 4, que para a gente é muito estranho a princípio, né? Entristeçam-se e troquem o riso por lamento. Pode parecer estranho, mas a tristeza que ele traz aqui, né? É aquela ideia, não é a ideia de se entristecer gratuitamente. Ah, fiquei triste porque falaram atravessado para mim. Não é essa tristeza. É aquela tristeza que está em 2 Coríntios 7, do 9 ao 10, que diz assim: agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. A tristeza que ele faz referência aqui, tanto Paulo quanto Tiago, é a tristeza quando nós não fazemos as coisas, quando nós fazemos as coisas que não agradam a Deus. Por quê? Porque a gente termina, no princípio, a gente tem prazer em fazer aquilo que não agrada a Deus. Mas depois que a gente faz, dá uma tristeza, dá uma dor no coração. Você fala assim, nossa, essa tristeza que ele está falando, essa tristeza, somente o Espírito Santo que habita em nós, produz no nosso coração. Tipo, você errou o alvo, fera. Você fez o que Deus não queria. E aquilo gera uma tristeza, uma dor de verdade. Essa dor é a dor do arrependimento. É essa tristeza aqui que Tiago está falando. Ou seja, trocar o riso da alegria de ter feito aquilo que não agrada a Deus pela tristeza. A tristeza, ela é nesse caso uma mola propulsora. Ela é um impulso que faz com que a gente volte-se novamente à ideia da submissão a Deus. Eu volto a Deus. Porque essa tristeza, ela não satisfaz. Porque a gente sabe que a alegria que a gente tem no Senhor é muito melhor. Então, não sei se fica claro, é um tipo de tristeza aí diferente. Não é aquela tristeza só porque você não ganhou o presente que você estava esperando, ou porque você ouviu uma... Não, essa tristeza aqui é a tristeza de arrependimento pelo pecado. Ele está exortando aqui os irmãos a chorarem pelos seus pecados, a mudarem de comportamento, ou seja, a abandonar a prática pecaminosa, aquilo que não agrada a Deus. E aí, pensando no nosso 2019, será que o nosso coração realmente foi quebrantado o suficiente? Será que a gente sentiu esse tipo de tristeza? Ou a gente passou 2019... tão assim, de boa, tão alegre, tão feliz, porque tudo que a gente fez foi tão bom, tão alegre. Se você sentiu essa tristeza depois do pecado, isso é motivo de se alegrar em Deus, porque é sinal que o Espírito Santo dele habita em você, e ele está te incomodando, para realmente transformar essa alegria do pecado, essa alegria momentânea, numa tristeza que gera arrependimento, que gera quebrantamento. E aí serve para a gente pensar quais, então, tristezas, quais pecados de 2019 a gente deve chorar, a gente deve buscar a Deus e se arrepender por eles. Porque às vezes a gente vem, ora no domingo e pede perdão, mas lembre-se que o arrependimento não é só esse sentimento de perdão. Arrependimento é mudança de trajeto, é mudança de vida, é mudança de comportamento. Ou seja, é não repetir os mesmos pecados. Então, é pedir realmente ao Senhor
que possa encher o coração para que a gente não repita essas mesmas coisas no próximo ano. Porque se a gente fizer exatamente as mesmas coisas, vai ser tudo exatamente igual. A gente precisa mudar. E por último ele diz, né, humilhem-se diante do Senhor. E se a gente parar para pensar, ele liga ao primeiro. Humilhar-se diante de Deus tem a ver com submissão. Mas você já falou isso, José. Vai falar de novo. Mas tem mais uma coisa que a gente precisa lembrar. Humilhar-se diante do Senhor se refere a gente reconhecer diante de Deus a nossa condição espiritual. Ou seja, que a gente é pobre, cego e nu e que a gente carece da graça e da misericórdia de Deus. E é assim que funciona, porque é assim que Deus exalta aquele que se humilha. Em concordância com isso, Mateus 5,3 diz que dos pobres de espírito, que os pobres de espírito são bem-aventurados e que deles é o reino dos céus. Eu não sei se você já prestou atenção nas bem-aventuranças, mas todas elas são no futuro e somente essa é no presente. Quando eu reconheço que eu sou pobre, segue no que eu preciso de Deus, eu posso viver o reino de Deus hoje. Eu sou bem-aventurado, eu sou feliz. Quem se reconhece como pobre diante de Deus, recebe dele no presente o reino. Lembra da parábola do fariseu e do publicano, lá de Lucas 18, que fala, que ilustra bem esse princípio espiritual. O fariseu chega orgulhoso, cheio de si diante de Deus, e o que ele fala? Obrigada porque eu não sou como esse publicano, obrigada porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou melhor. E ele sai da presença de Deus de mãos vazias. E o publicano, que nem ousa olhar para cima, tem tanta consciência do seu pecado e da sua pequenez que ele sai como justificado. Somente o humilde sabe que precisa de um Salvador. Por isso que se submeter e humilhar é ter a certeza que eu não dou conta, mas Deus está comigo. E aí serve para a gente pensar, qual é a nossa consciência disso? Qual foi a nossa consciência disso em 2019? Você tem colocado realmente Deus diante da sua... Você tem se colocado diante de Deus de forma humilde? Ou a gente tem se colocado de forma orgulhosa? Eu já sei tudo. Eu não preciso orar, não preciso buscar. Eu já sei tudo. Então, que realmente a gente possa pensar sobre essas coisas. Por quê? Porque quando eu trago para a minha vida o Evangelho todo dia, eu lembro disso, que eu sou pobre. E é justamente porque eu reconheço quem eu sou, que Cristo reina na minha vida. E quando Ele reina na minha vida, eu posso participar do reino hoje. Eu posso experimentar tudo aquilo que tem de promessa para mim, de vida em abundância. É realmente quando eu passo por tudo isso que eu posso ter essa consciência de que eu resisto ao diabo, não porque eu posso, porque eu sou bom, porque eu sou o cara. Não, é porque Cristo está comigo. É por causa dele que eu resisto. E é também por causa dele que eu posso me aproximar de Deus, que eu tenho acesso à sua presença. E é por causa de Cristo e em Cristo que eu posso limpar as mãos e purificar o coração. Porque não há nada que eu possa fazer que seja suficiente para limpar ou para me lavar, para me tornar limpo, puro. Somente Cristo, porque Ele já fez isso na cruz. E é somente Ele que pode trazer tristeza e lamento e choro na minha vida por causa do pecado. Que esses conselhos sirvam para nossa retrospectiva, para pensar. Eu só joguei uma sementinha hoje. Você tem aí até quarta-feira, 23h59, para pensar sobre tudo isso e outras coisas que eu tenho certeza que Deus colocou no seu coração, para que você possa avaliar a sua vida, colocar ela diante de Deus e realmente assim pensar sobre tudo isso.
A noite do dia 31 para o dia 1º é miraculosa? Não, não é. É por isso que não adianta simpatia, não adianta nisso. Se alguém ganhar na Mega da Virada, pode trazer o dízimo, a gente recebe, tá? Né? Vai que a gente vira milionário da noite pro dia, enfim, né? Pode mudar alguma coisa nesses aspectos? Até pode, mas se a gente não mudar o coração, nada disso é suficiente. Não adianta eu ter dinheiro, não adianta ter um amor novo, não adianta eu ganhar na Mega, não adianta nada. Não adianta pular onda, não adianta vestir branco, mudar de cor. Se meu coração realmente não reconhecer Deus e não se humilhar, não se colocar diante dele, tudo vai ser exatamente igual. Que realmente Cristo possa nos mudar e nos moldar a sua imagem e semelhança, para que algumas coisas mudem, porque às vezes a gente espera uma mudança 365 graus, né? Da noite para o dia. Mas cada um é de um jeito. Às vezes Deus vai trabalhar em você em um ponto específico nesse ano. Talvez em 2. Talvez Ele ainda vai deixar você um pouquinho no deserto, porque talvez a gente ainda não se humilhou o suficiente. Ou às vezes, já deu. Agora é hora de ser exaltado, porque você já sofreu bastante. Cada um de nós tem um tempo. É Deus quem conhece o nosso coração, né? Que realmente a gente possa nos colocar diante de Deus e que você possa realmente ser firme, ser constante, ser comprometido com Deus, sem a mente dividida, sem o coração dividido, para que realmente esse novo ano possa ser próspero, para que ele possa ser melhor. E a partir da semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre as coisas que a gente deseja sobre o ano. Todo mundo deseja basicamente 3 coisas para o ano novo: saúde, paz e amor. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso a partir do próximo domingo. Cada aspecto desses, o que a palavra de Deus nos diz sobre saúde, sobre paz e sobre amor. Que Deus realmente nos ajude a ter um 2020, um novo ano realmente novo. Que Ele realmente nos restaure e nos fortaleça. Que Ele nos ajude hoje e sempre. Amém?